A Austrália é um país com apenas 27 milhões de habitantes, mas que já abrigou mais de 400 milhões de coelhos. Mas não pense automaticamente na Austrália ao falar sobre este animal, porque você ficará surpreso ao saber que a China consome mais de 300 milhões de coelhos anualmente. As principais regiões de criação de coelhos da China, que incluem criadouros e hortas para coelhos, estão concentradas nas províncias de Fujian, Henan e Sichuan. Estes são os maiores centros de produção de carne de coelho do mundo, com uma produção anual de 457 mil toneladas. No entanto, eles também são criados em um celeiro mais rudimentar, construído com piso de terra e paredes de tijolos resistentes para fornecer abrigo contra os ventos fortes. Em complexos agrícolas bem estabelecidos, os coelhos são frequentemente alojados em gaiolas como esta. Uma típica fazenda de coelhos de corte na China geralmente tem pelo menos 100 coelhos porque eles se reproduzem muito rápido. Quando grávidas, as coelhas são alojadas em recintos isolados feitos de bambu ou tela de arame metálico para facilitar o monitoramento da gravidez. Caso contrário, darão à luz numa toca como esta. Independentemente do tipo de gaiola, as fazendas de coelhos precisam garantir boa ventilação, limpeza e temperaturas que não sejam muito altas para o crescimento ideal dos coelhos. As raças populares para a produção de carne na China hoje são a California White e a New Zealand White. A maioria das coelhas pode engravidar aos 4 a 5 meses de idade. Algumas fazendas concebem coelhos por métodos artificiais, enquanto as demais fazendas concebem naturalmente. O período de gestação dos coelhos é de cerca de 30 dias. Em média, cada ninhada produz de 6 a 8 coelhos, podendo dar à luz até 6 ninhadas por ano. Durante os primeiros 30 dias, os coelhinhos são alimentados com leite materno. Depois, são separados por sexo e colocados em gaiolas individuais. 70% dos coelhos machos são criados para carne, enquanto as fêmeas são criadas para reprodução continuada. Na faixa etária de 30 a 90 dias, os agricultores começam a ensinar os coelhos a comer vegetais. A partir dos 70 dias de idade, os coelhos são suplementados com alimentos fáceis de acumular gordura. A fase de engorda vai dos 90 a 120 dias de idade. Para promover um desenvolvimento muscular robusto, os coelhos nesta fase são alimentados com uma dieta rica em componentes ricos em amido, como milho e arroz, combinada com vegetais frescos e pellets. Os coelhos crescem rapidamente e atingem a idade ideal de abate de 3 a 5 meses, com peso de 4,4 a 11 libras. Como fonte de receitas secundária, os agricultores também recolhem estrume de coelho ao longo do processo de criação e vendem-no como fertilizante orgânico às explorações hortícolas próximas. A análise nutricional indica que a carne de coelho supera outros animais de criação e aves em teor de proteína, ao mesmo tempo que apresenta a menor percentagem de gordura entre todas as variedades de carne. Consequentemente, a popularidade da carne de coelho registrou um aumento no mercado chinês, com 62% do consumo global anual de carne de coelho. Você já saboreou o sabor delicado da carne de coelho? Vamos ver como coelhos inteiros são processados nos cortes deliciosos que gostamos. Ao chegarem à fábrica, os trabalhadores cortam a garganta e penduram-nos numa correia transportadora. Posteriormente, os coelhos passam por um rápido processo de esfola e evisceração. Este grupo de trabalhadores pode processar eficientemente 20 mil coelhos num único dia. Depois disso, a carne de coelho é lavada, cortada nos tamanhos necessários e finalmente embalada e transportada para consumo. Nas ruas da China, a carne de coelho é transformada em inúmeros pratos deliciosos. Você pode ver o quanto eles preferem e se tornam criativos com a carne de coelho. A China produz 460 mil toneladas de carne de coelho anualmente, mas consome até 925 mil toneladas. Um cálculo simples mostra que a China carece de 468 mil toneladas de carne.
o equivalente a cerca de 232 milhões de coelhos por ano. Muitas pessoas podem pensar que isto pode ser complementado pelo aumento da produção ou pela importação de coelhos. Mas é um contraste fascinante que, embora os coelhos sejam um alimento delicioso e nutritivo na China, sejam considerados uma praga na Austrália. Atualmente, 200 milhões de coelhos selvagens no país devoram pastagens e culturas, reduzindo o rendimento das culturas e competindo com a vida selvagem nativa. Esta espécie invasora ameaça cerca de 300 espécies de plantas e animais, causando anualmente danos de 200 milhões de dólares à agricultura. Apesar dos numerosos esforços de erradicação, a rápida taxa de reprodução dos coelhos e a falta de uma forte população de predadores tornaram-nos um problema persistente até hoje. Se fosse possível transportar estes coelhos da Austrália para a China, talvez o governo australiano não precisasse mais se preocupar. Além disso, a comunidade sino-australiana registrou um crescimento substancial, com a população compreendendo agora 5,5% da população total australiana, ou aproximadamente 1,4 milhões de indivíduos. Talvez seja a hora dos coelhos selvagens encontrarem seus verdadeiros inimigos. Mas os coelhos não são apenas comida deliciosa. A pele de coelho, principalmente da raça Angorá originária da Turquia, é uma mercadoria de alta qualidade na França e nos Estados Unidos. A China produz anualmente de 5 a 6 milhões de libras de lã Angorá para o mercado comercial. Esses adoráveis coelhos pesam cerca de 4,4 a 7,5 libras, com pelos longos e sedosos cobrindo o rosto, os pés e até o topo das orelhas. Ao criar esta raça, é necessário colher regularmente o pelo. Criadores experientes monitoram os sinais para colher o pelo velho antes que ele caia. Algumas raças de Angorá perdem menos pelo. Nestes casos, o pelo do coelho é cuidadosamente cortado. Os coelhos Angorá podem produzir até 2,2 kg de pelo por ano, com uma vida útil de até 11 anos. Depois de coletada, a lã Angorá é classificada para remover fibras grossas e de baixa qualidade. A lã também pode ser classificada com base na maciez. Em seguida, a lã é puxada diretamente da fibra crua do coelho, também conhecida como fiação da nuvem. E é assim que as máquinas modernas fazem isso. O trabalhador enrola suavemente a fibra em torno de um nó para formar um feixe organizado. Além disso, os coelhos Rex são amplamente criados na China por causa de sua pele. Eles podem ser transformados em carteiras, bolsas e roupas exclusivas. O volume de exportação de pele de coelho Rex da China chega a 50 milhões de peles. Embora a criação de coelhos tenha registrado um crescimento significativo na China, a criação de tartarugas registrou um rápido crescimento na China, com a produção a aumentar mais de 20% anualmente nos últimos anos. As fazendas de tartarugas chinesas criam principalmente tartarugas de carapaça mole. Ao contrário dos coelhos, que são criados principalmente pela sua carne, as tartarugas têm um valor que vai além da sua carne. As suas conchas, em particular, têm sido valorizadas na medicina tradicional chinesa há séculos. Consequentemente, a criação de tartarugas tornou-se uma indústria complexa, abrangendo a produção alimentar e farmacêutica. Os ovos são coletados e incubados em areia assim. Depois de eclodidas, as tartarugas jovens ou filhotes são transferidas para tanques de criação, onde são alimentadas com uma dieta rica em proteínas, composta principalmente de peixes, insetos e ração especializada para tartarugas. Os agricultores monitorizam de perto a qualidade da água, mantendo um nível de pH entre 6,5 e 8,5, e a saúde das tartarugas, empregando medidas de biossegurança para prevenir surtos de doenças. À medida que as tartarugas amadurecem, são transferidas para lagos maiores para acomodar o seu crescimento. Todo o processo de criação pode levar até 2 anos, dependendo do porte desejado e da demanda do mercado. Normalmente, as tartarugas são colhidas quando atingem um peso de 1,5 a 3 quilos
ou 3,3 a 6,6 libras. Uma exploração de tartarugas padrão pode produzir até 10 mil tartarugas por ano, constituindo uma contribuição econômica substancial para a comunidade local. A tartaruga de carapaça mole é o prato de tartaruga mais famoso da China, particularmente popular na província de Jiangsu. Acredita-se que melhorem a pele e o bem-estar geral. Aldeia de Zixiqiao, província de Zhejiang, China. Esta pequena aldeia com apenas 1.000 habitantes pode parecer pacífica, mas esconde um pesadelo para muitas pessoas em todo o mundo. Mais de 3 milhões de cobras de várias espécies vivem em uma área de menos de 1 quilômetro quadrado. As cobras são consideradas joias medicinais há milhares de anos na China. A China fornece 70% da produção mundial de cobras e esta pequena aldeia é responsável por 30% dessa produção desde a década de 1980. Mas não é o único lugar do país que cria cobras. A província de Guangdong é o maior centro de exportação de cobras da China e a província de Hebei é o seu principal fornecedor de cobras para carne doméstica e para fins medicinais. A razão pela qual o povo chinês favorece e transforma a criação de cobras numa indústria de 12 milhões de dólares provém de muitos factores. Os criadores de cobras na China podem gerar uma renda lucrativa de cerca de 400 mil a 500 mil yuans, ou os 55 mil a os 68 mil reais por ano, tornando-se uma profissão muito procurada nas áreas rurais. Embora faltem evidências científicas, a carne nua é valorizada por seu valor nutricional, pobre em gordura e rica em proteínas, e acredita-se que ajuda no tratamento de doenças de pele como eczema. Em certas culturas, como o leste asiático, a vesícula biliar e o vinho de cobra têm sido remédios populares para fortalecer os rins e a saúde das articulações. Graças a estes benefícios, a indústria chinesa de criação de cobras tornou-se uma potência econômica multimilionária, gerando receitas significativas. Uma garrafa de vinho de cobra pode ser vendida por 7 mil a 8 mil yuans, o equivalente a cerca de uns 980 a 1.100. A jornada de uma cobra em uma fazenda de cobras começa com a incubação dos ovos. As cobras fêmeas precisam ter de 9 a 10 meses de idade para começar a procriar. Você já viu cobras acasalando? Eles se entrelaçam assim. Os agricultores costuram os lábios das cobras para impedi-las de comer os próprios ovos após a postura. Cerca de 30 a 35 dias após o acasalamento, a fêmea põe entre 12 e 21 ovos por ninhada. O fio será cortado após a coleta dos ovos, o que acontece a cada 2 horas manualmente. Se os agricultores os deixarem na gaiola por muito tempo, eles morrerão. Em seguida, esses ovos são colocados em uma caixa contendo cerca de 5 centímetros de terra e areia com teor de umidade de 25 a 30%. Uma fina camada de areia é então espalhada sobre os ovos. O período de incubação dura cerca de 75 dias, durante os quais os ovos devem ser verificados regularmente para garantir que estejam uniformemente grandes, brancos e secos. Quaisquer ovos danificados devem ser removidos imediatamente. Estas operações em grande escala regulam a umidade e a temperatura, em cerca de 80 graus Fahrenheit, para imitar o habitat natural e aumentar o sucesso reprodutivo. As cobras sofrem eliminação como parte de seu processo de crescimento. Os sinais de uma queda iminente incluem perda de apetite, letargia e aumento da agressividade. A pele da cobra fica turva e seus olhos ficam opacos enquanto ela procura um lugar para se esconder. As cobras jovens eliminam a cada 28 a 30 dias, enquanto as cobras com mais de 2 anos eliminam a cada 35 a 45 dias, geralmente no verão e no outono. Durante este período, os agricultores precisam limpar o celeiro regularmente porque a pele de cobra está por toda parte. Agora estamos de volta com os bebês cobras recém-nascidos.
Os agricultores precisam verificar cuidadosamente a caixa de incubação para garantir que nada seja deixado para trás. Em seguida, eles são colocados em um recinto. Esta fazenda coloca 80 cobras por gaiola. A água é fornecida 7 dias após a eliminação, e eles geralmente são alimentados com pequenos animais como sapos e ratos. A frequência de alimentação é a cada 3 a 5 dias. Os agricultores dão a 50 cobras bebês com 1 mês de idade cerca de 0,5 kg de sapos por dia. As cobras adultas são alojadas em recintos de cimento com aproximadamente 1,2 metros de altura para evitar fugas, com portas laterais e telas para ventilação. Eles são alimentados com presas vivas e limpas, como ratos, filhotes e outros animais semelhantes, 2 a 3 vezes por semana. Muitas vezes a comida é deixada no recinto para as cobras comerem à vontade. Mas, para garantir que comem, alguns agricultores ainda os alimentam manualmente desta forma. As cobras podem ser agressivas com estranhos, mas com o tempo elas se familiarizarão com os alimentadores e manipuladores. Portanto, as operárias que alimentam as cobras tendem a ser as mesmas que as alimentam desde o nascimento. No entanto, esses trabalhadores qualificados ainda precisam usar equipamentos de proteção ou ferramentas de segurança ao alimentá-los. Além disso, eles não devem se aproximar deles depois de usar perfume ou beber álcool, pois isso mudará o cheiro do corpo e fará com que as cobras pensem que são estranhos. Apesar de serem animais silvestres com alta resistência a doenças, a higiene semanal ainda é essencial na criação de serpentes. As cobras precisam de água limpa e fresca para beber e tomar banho. A cobra é um animal relativamente limpo para ser criado porque seus excrementos são secos e não têm muito odor. As cobras são colhidas para carne entre 6 meses e 1 ano de idade. Neste momento, se eles pesarem 1,1 libras ou acima, eles são considerados a nota máxima. Apenas cobras machos são colhidas porque as fêmeas são mantidas para continuarem a se reproduzir. Cobras de 8 meses e pesando mais de 1,2 kg são poedeiras mais prolíficas. Este país colhe e processa cerca de 14 a 18 milhões de libras de cobras todos os anos, e cerca de 40% disso vai para cozinhar. A sopa de cobra é um prato tradicional e meticulosamente preparado, famoso na China. Acredita-se que previne resfriados, náuseas e aumenta a longevidade. O vinho de cobra é feito a partir de 67% de cobras cultivadas, utilizando espécies venenosas e não venenosas com alto valor medicinal. O processo básico envolve matar e limpar as cobras, muitas vezes deixando intactas a vesícula biliar e outras partes medicinais. As cobras são então colocadas especialmente em potes. Em seguida, os enólogos recheiam-no com vinho de arroz ou vinho de arroz glutinoso com teor alcoólico de 40 a 60%. O vinho é macerado por no mínimo 6 meses, embora o ideal seja mais de 3 anos, para extrair totalmente as supostas propriedades medicinais das cobras e ervas. Consumido em pequenas quantidades, normalmente de 30 a 50 ml por dia, acredita-se que o vinho de cobra alivia a artrite e aumenta a vitalidade. Apesar de todas essas coisas boas, o vinho de cobra apresenta perigos significativos. Numerosos incidentes de picadas de cobra ocorrem quando as cobras não foram mortas antes de irem para os potes e reviveram depois de ficarem dormentes por mais de 3 anos dentro. Isso ocorre porque eles podem permanecer inativos por muito tempo em condições adversas, como frio e escuro, sem oxigênio e comida. Em 2023, a aldeia de cobras mais famosa da China vendeu mais de 3 milhões de cobras a empresas farmacêuticas que utilizam a vesícula biliar e a pele dos répteis para criar suplementos nutricionais. Esses produtos são procurados no Japão, Coreia do Sul, América e Europa. Talvez o produto mais valioso derivado das cobras seja o seu veneno, um coquetel complexo de enzimas e toxinas conhecido como ouro líquido na China.
O veneno de cobra seco pode custar de 3.000 a 5.000 yuans por grama, cerca de os 450 a os 750 reais, dependendo da espécie. É caro porque a colheita do veneno requer um alto nível de habilidade para lidar com picadas de cobra de maneira eficaz e segura. O trabalhador tem que usar equipamento de proteção e depois agarrar o rabo da cobra assim. Depois disso, eles usam um pedaço de pau para prender a cabeça do réptil no chão, para que possam facilmente agarrá-la e ordenhar seu veneno em um copo. Os novos manipuladores costumam sofrer mordidas diversas vezes antes de dominar a técnica.